E a gente vai continuar falando sobre essa questão que envolve o empréstimo, um possível empréstimo que o governo do estado pretende fazer com o Banco Mundial. E é para isso que nós vamos conversar aqui ao vivo, agora no Jornal do Meio-Dia, com o deputado estadual pelo PSDB de Mato Grosso, Wilson Santos. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio, Nayara e todos os telespectadores. Deputado, qual é o ponto central aí pelo fato do senhor ter se manifestado e votado contra a concessão desse empréstimo ao governo de Mato Grosso? O que é que está errado na avaliação do senhor? Bom, primeiro é a diferença de um governador para um estadista. O governador Mauro Mendes está olhando só a gestão dele. Com esse novo empréstimo, ele vai fazer economia só durante o governo dele. E vai deixar uma dívida para os próximos 4 governadores que sucedê-lo. Joga a bola para frente. Aliás, até mais 2038. mais ou menos como os últimos governadores também fizeram, não é, deputado? Não, do Dante não. O Dante teve muito mais consequência. O Dante fez uma reforma vamos falar aí de Pedro Taques e Silval Barbosa. Resumir aí. Não, o Pedro eu acho que não fez empréstimo, não lembro. Mas deixou muita conta. Então a diferença, Lúcio, básica é de um governador para um estadista. A economia de 729 milhões que o governo Mauro Mendes diz, essa economia só acontecerá durante a gestão do Mauro Mendes. Os outros 4 governadores que sucederem o Mauro não terão nenhum real de economia e sobrarão apenas o pagamento dessas dívidas. Agora, deputado, o senhor deve ter questionado a base ali do governo sobre isso. Qual que foi a resposta dessa dívida que vai se arrastar para outras gestões? Foi bom. Nayara, essa dívida vai até 2038. Até lá, Lúcio, você já vai ter mais de 120 anos de idade. Né? Dorineu, uns 400 anos. Quais são os pontos que nós questionamos? Tá? Primeiro ponto que a gente questiona. O projeto foi mal elaborado. Tem um monte de furo. Ele pede 332 milhões e 610 mil dólares e lá na outra página ele fala que é 250 milhões. Então nós não sabemos se é 332 milhões ou se é 250 milhões. Há uma dúvida. Segundo, ele fala que tem que ter também um investimento na sustentabilidade ambiental. Aí você vai ver o projeto e em nenhum lugar fala em sustentabilidade ambiental. Terceiro ponto, o secretário Galo foi anteontem à Assembleia e ele não sabe sequer a origem dessa dívida. Ele acha que essa dívida foi feita para colocar dinheiro nas obras da Copa. Não tem nada a ver com a obra da Copa. Isso começa lá atrás, em 1997, quando o Estado renegocia as dívidas com a União. E terceiro, o secretário Galo foi muito honesto. Renegociaram as dívidas com a União lá atrás, 97, e aí depois Éder de Moraes, no governo Silval Barbosa, achou que era bom dolarizar. Dolarizou. É isso? Estava 2,04 dólar, hoje está 4. E agora parece que ele está dando lição no atual governador, é isso? Está danado, está impossível. E outro aspecto, Lúcio, é que o secretário Galo foi muito honesto e disse que esta troca do Banco da América pelo BIRD vai implicar em mais quase 400 milhões de reais de novas dívidas para Mato Grosso. Que vai haver um acréscimo de mais ou menos 90 milhões de dólares nessa troca do Banco of America para o BIRD. A vantagem aí é que vai nesse novo empréstimo aí, teria ali um controle sobre a variação do dólar, não é isso? Também não tem. Eles trabalham com uma taxa média de 3,61 de juros ao ano e não há aquilo que nós chamamos de hedge cambial. Eles não fizeram hedge cambial. Então vai ser a variação da época. E basicamente, por que eu sou contra? Eu sou contra porque tudo na vida tem um momento. Vai valer então o dólar do dia, não tem? Do dia, exatamente. Não tem nenhuma segurança aí. Lúcio e Nayara, hoje não está bom para comprar dólar, hoje está bom para vender dólar. Então, o que eu disse? Governo Mauro, pague a parcela de março, que já vai pagar, pague a de setembro, são 2 por ano. Quem sabe no ano que vem, com um dólar mais barato, a negociação fique melhor para o Estado. Que também não é uma certeza, não é né? certeza. Porque, na verdade, está se fazendo uma projeção em cima até mesmo do cenário político, que a gente também não sabe como vai ser daqui a 4, 5, 6, enfim, 10 anos. Nayara, e a gente sabe que o dólar depende disso. Você foi muito feliz, Nayara. Você que está me ouvindo aí agora. Todo dia nos jornais passa tempo, clima, dólar. Né? Todo dia passa isso, bolsa. Isso aí todo dia passa. Observe hoje se está legal fazer negócio em dólar. É o que o governo Mauro Mendes Ferreira está fazendo,
Ele está hoje fazendo um empréstimo com o dólar a R$4. Não é um bom momento para negociar. Não é. É muito melhor pagar essas 8 parcelas que vencem em 2022 e não endividar o Estado até 2038. Deputado, fala um pouquinho aí da CPI da sonegação fiscal. A CPI pode contratar aí uma consultoria externa para apoiar esse trabalho de investigação? Lúcio, excelente a sua pergunta. A CPI está procurando se assessorar do que há de melhor em nível estadual e também em nível nacional. Essa CPI é para valer. Ela não pode acabar em pizza, em rocambole, em macarronada. A CPI é para valer. Dessa vez os sonegadores vão ter que se explicar. É isso que o senhor está dizendo? Não vai acontecer como das outras vezes? Porque, na verdade, as CPIs não acabam em pizza, elas acabam nos órgãos de controle. A Assembleia estuda, apresenta o relatório e manda para o Ministério Público, para as controladorias, para a Polícia Federal. Não, mas quando foi para levar os barões lá na última CPI, acabou a CPI, né? Acabou então, a CPI. Então é o seguinte, tem uma pizza um pouquinho de um lado e um pouquinho do outro, né? É mista, né? Dois sabores, né? Eu já mandei um recado para os empresários que assim que receberem os convites, as convocações, compareçam para que não passem pelo constrangimento, pelo desconforto de virem sob vara. Nós vamos ouvir todos que nós precisamos ouvir. E nós queremos colocar dinheiro nos cofres do Estado. É preciso enfrentar a sonegação em Mato Grosso, doa quem doer. E ainda falando um pouquinho mais sobre a CPI, vai começar com os órgãos de controle. Foi bom que o senhor falou agora. Perfeito. Disse que as outras terminaram nos órgãos de controle. Essa já vai começar pelos órgãos também, levando em consideração tudo que foi feito nas outras CPIs, não é isso, deputado? Nayara, você já perguntou e respondeu. É isso aí, eu assino embaixo. Vai começar pelos órgãos de controle, porque, por exemplo, a Polícia Federal recebeu o relatório. E o que ela fez com isso? A Delegacia Fazendária tem 4 anos e 3 meses com o relatório na mão da CPI de dezembro de 2014. O que aconteceu? Talvez tenha acontecido alguma coisa. Talvez eles tenham pecado e não terem informado a Assembleia. Então nós não estamos convocando esses órgãos. Nós estamos convidando-os para que compareçam à Assembleia e digam, olha, desse documento provocativo do Parlamento Estadual, nós fizemos isto, está parado aqui. Tá? Então a primeira etapa é fazer uma revisita às 2 CPIs anteriores. Deputado, só para a gente encerrar aqui a entrevista. Agora há pouco a gente acompanhava aí na reportagem o senhor e o deputado Lúdio Cabral, do PT, o senhor do PSDB, se manifestando aí contrários a esse pedido de empréstimo do governador Mauro Mendes. E a pergunta é a seguinte, em 2020, pode ocorrer aí uma aliança até aqui considerada improvável entre o petista Lúdio Cabral e o tucano Wilson Santos para a sucessão de Emanuel Pinheiro? Esse sorriso largo aí é uma confirmação de que não se descarta isso ou não? Lúcio, se surgir, fica forte a chapa, hein? Não fica fraca não, hein? O sorriso longo aí é para poder pensar um pouco, é isso? Não é. É porque eu e o Lúdio nunca tratamos desse assunto. Mas, sem dúvida, são 2 lideranças importantes. Tem muito serviço prestado à cidade. Se essa aliança se confirmar, é uma aliança forte, poderosa. O senhor diz aí, se ela se confirmar, quer dizer que está sendo conversado. Não, nunca foi tratado esse assunto. Eu já reuni com o Lúdio, já almocei com o Lúdio lá na peixaria Ocada do CPA e tratamos da nossa postura em relação Mas a partir de agora, ao governo que Lúcio levantou, né? Pode ser conversado. Agora é claro que quem gosta da política, está no dia a dia, esse assunto pode vir a ser discutido. É uma possibilidade que existe, mas até agora nós não tratamos. Você é o grande cupido dessa. Pois é, se for, né, Lúcio? Você que vai levar um ônus dessa chapa. A culpa é minha, Mas, só para a gente encerrar, ainda falando de eleições de 2020, o senhor pensou aí na sucessão de Emanuel Pinheiro de voltar a disputar a prefeitura? Não, eu não tenho interesse. Da minha parte, não. Agora, é claro que como deputado estadual, a minha principal base eleitoral, fui prefeito com muita honra dessa cidade por 2 mandatos, é claro que eu vou participar da sucessão ano que vem. Não necessariamente como candidato, mas eu defendo que o PSDB tenha candidatura própria, participe desse assunto. Quem, por exemplo? Nós temos grandes nomes. O ex-vereador Paulo Borges Júnior é um grande nome. O médico Ricardo Saad é um grande nome.
O Ciel Tavares é um grande nome. Nós temos o próprio Avalone, um bom nome, é deputado estadual, com base em Cuiabá. Candidato é o que não falta ao PSDB. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio Dia. E mais um pré-candidato que, se for candidato, para mim ganha. Para mim ganha a eleição em Cuiabá. Luiz Carlos Nigro, filiado ao PSDB. Lúcio, terça-feira vai ter o simpósio sobre autismo aqui na Assembleia. Você é o nosso convidado, das 8 da manhã às 18 horas, autismo discutido aqui na Assembleia. Tá? Muito obrigado. Importante tema. Obrigada, viu, deputado?